Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre o avanço da fome no mundo. Os dados das Nações Unidas são alarmantes. Vamos aos números na reportagem. É a tragédia de todo dia. O número de pessoas que passam fome aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Foi de 815 milhões em 2016 para quase 821 milhões em 2017. No Brasil, mais de 5 milhões e 200 mil pessoas passaram um dia ou mais sem comer ao longo do ano passado. Isso representa 2,5% da população. No mundo, 1 em cada 9 pessoas foi vítima da fome. De acordo com o novo levantamento da ONU, além dos conflitos armados e das crises econômicas, as variações do clima e fenômenos naturais extremos, como secas e enchentes, foram as principais causas do avanço da subnutrição. Ainda segundo as Nações Unidas, a desigualdade econômica e social está associada à desnutrição infantil e as mulheres sofrem mais com a fome do que os homens. É um grande flagelo. Para debater o assunto, nós convidamos Renato Zerbini Leão, membro do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU e PhD em Direito e Relações Internacionais. E também Alessia Barroso, doutora em Direito e advogada de Direitos Humanos. Muito obrigado pela presença dos dois. A fome no mundo é um drama sem fim? Saudações, meu caro Bob, saudações, colega Alessia. Sem dúvida, Bob, porque é um fenômeno que acompanha a humanidade desde o seu início, em realidade. E hoje observamos que algo que parecia contornado, dado aos avanços tecnológicos e políticos e civilizatórios mesmo, as décadas de 80 e 90 do século passado, voltamos a sentir, nessa segunda década do século XXI, um recrudescimento desse fenômeno da fome, dado a conflitos armados, dado a crises econômicas e dado também a questões de meio ambiente. Então, a fome é um fenômeno que acompanha a humanidade desde seu início. Perfeito. Agora, a questão da fome. Lá atrás, em tempos mais remotos, não havia, digamos, comida para todo mundo. Não havia tecnologia de plantio, de colheita. Hoje nós temos isso a passos largos. Há uma grande produção, há até desperdício. 1/3 do que se produz no mundo se joga fora, do plantio até a banca do varejo. Como é que a gente pode equacionar essa situação para atender as pessoas que realmente precisam da comida? Olá, Bob, professor Renato Zerbini. Eu penso que a questão da fome, na verdade, ela tem que ser respondida não só a partir da acesso aos recursos. Por quê? Se a gente pensar em termos de segurança alimentar, não basta apenas ter a alimentação, porque a alimentação poderia ser suprida por furto famélico ou por uma má alimentação, por exemplo, com auxílio de alimentos desperdiçados em um lixo. Então, não é só questão de alimentação, é alimentação com qualidade, é alimentação e nutrição. E, em termos de segurança alimentar, ainda é um quadro muito gritante de pessoas que não têm acesso regular a alimentos, né, com características nutricionais. E mais, a tecnologia, claro que ela está aí para vencer um pouco esse quadro, mas para além da tecnologia, se tenta estabelecer políticas públicas em parceria com comunidades e associando conhecimentos tradicionais, com comunidades indígenas, com o pequeno agricultor. Então, a agricultura tem que ser pensada nesses dois pontos, no que concerne ao aspecto de recurso, com auxílio à tecnologia, mas também de uma gestão sustentável, com auxílio aí das pessoas, né, de comunidades indígenas e de comunidades tradicionais associadas. Para além das questões, né, de conflito, que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Já voltamos a esse tema da produção em pequenas comunidades. Mas eu queria levantar um dado aqui que me chamou muito a atenção. O Reino Unido está sofrendo com o problema da fome. Então, só para que a gente tenha uma ideia, País de Gales é a região do Reino Unido hoje que mais sofre de insegurança alimentar. A tal ponto que nas últimas férias de verão houve uma grande preocupação das autoridades
porque 4 milhões de crianças do Reino Unido ficariam sem a merenda escolar, que era só aquilo que eles iriam comer durante o dia. E voltando àquilo que a senhora disse, a questão da qualidade. Então, essas crianças já catalogadas no Reino Unido, 4 milhões, elas não estão tendo acesso a frutas, verduras e comida de boa qualidade. Como é que nós podemos encarar a situação do Reino Unido hoje? Quer dizer, todo mundo acha, todo mundo pensa, até esses dados recentes, que a vida no Reino Unido era uma vida mais confortável. Bob, não há segredos. A sorte de cada um de nós está inexoravelmente conectada. De nada serve estarmos no Reino Unido, no Brasil, na Etiópia, ou em Madagascar, ou até mesmo em Mônaco. Esses fenômenos carcomem a humanidade em seu conjunto. Você esqueceu de falar do Brasil, né? E do Brasil também, né? Como nós falávamos. Né? Por quê? Porque vários dos fenômenos, conforme destacávamos há pouco, tanto a professora Alessia quanto eu, eles resultam em situações que levam à fome. Então, veja você, no caso do Reino Unido, não são propriamente e apenas as crianças do Reino Unido, mas também aqueles que migram para o Reino Unido. Se nós observarmos o mapa da fome, tecnicamente, qual seria a região do planeta que mais padece de fome? Seria a Ásia, depois a África e depois a América Latina. Então, se nós fizéssemos um estudo, digamos, geoestratégico da fome, nós teríamos que ir por aí. Mas, à luz dos fenômenos humanos desse século XXI, como migração, por exemplo, essas pessoas saem de seus países, de suas regiões e marcham para países desenvolvidos. Né? E mesmo assim, muita gente confunde, por exemplo, o fato de que os refugiados estão nos países mais desenvolvidos, que é uma outra falsidade. Por quê? Porque os refugiados estão nos países mais pobres, o que incrementa ainda mais a fome nesses países pobres. Nós temos alguns dados que registram que não só os adultos, como também as crianças imigrantes em países super desenvolvidos padecem de fome. Só para reforçar, para temperar aqui a nossa conversa, esses dados no Reino Unido são dados bastante significativos, porque mostram um aumento muito grande de unidades de distribuição de cesta básica, seria essa a tradução literal. Pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, sem condição de suprir o próprio sustento, essas pessoas estão recebendo comida do governo. Do governo. E por quê? E não são só imigrantes. Esse é o dado mais relevante, a ponto que o Fundo Monetário Internacional e a própria ONU mandou investigadores para o Reino Unido, há coisa de 2 meses, para fazer um levantamento. Se as medidas econômicas adotadas pelo atual governo conservador forçaram essa situação. 2, e se a possibilidade de saída da União Europeia pode agravar a situação. Qual é a sua análise sobre isso? Como o professor Renato Zerbini apontou, a questão da insegurança alimentar não está somente ligada a uma política pública de distribuição de alimentos. Há outros fatores que incidem, por exemplo, fatores de ordem climática. Escassez de água ou chuva em abundância afeta a agricultura e, por exemplo, sobe os preços dos grãos. E isso afeta diretamente a distribuição. No caso que a gente está analisando, de uma questão, para além da questão da gestão, a gente tem que ver também outros fatores que influenciam. Migração excessiva, contingente populacional também altamente excessivo, má gestão numa agricultura, tudo isso pode ser fator que se leva em consideração. E no caso da Inglaterra, a saída da União Europeia, penso que faz repensar novamente a política de fornecimento desses alimentos, para além desses fatores outros de segurança alimentar. A ONU teria admitido uma dificuldade muito grande em fazer a gestão desses programas alimentares, tanto na América Latina quanto no Caribe, sobretudo no Haiti, aquelas ilhas mais próximas ali. Como é que o senhor analisa essa dificuldade? Teria estagnado os programas, não avançou. Não, de novo, a estratégia da interconexão de fenômenos. Por exemplo, a questão do Haiti citada deriva daquela grande desastre natural e terremoto de 2010, onde o país foi completamente destruído. Isso leva a uma série de desafios, entre eles a reconstrução de toda a segurança alimentar
da sociedade. Por exemplo, se observamos a América Latina como um todo, nós vemos aqui os nossos países vizinhos, né? A Venezuela também. Essa crise interna faz com que a Venezuela também padeça desse fenômeno da fome, conectando a questão política com a questão da pobreza e, consequentemente, com a questão da segurança alimentar, não só dos venezuelanos que ficam, mas também dos venezuelanos que saem. Tanto que um dos principais desafios para nós aqui no Brasil, enquanto acolhedores dos venezuelanos que aqui chegam, é justamente compartilhar essa questão da segurança alimentar daqueles que aqui estão chegando. Muitas crianças padeciam de anemia, por exemplo, né? Mulheres grávidas também padecendo de insuficiências por conta de não ter comida. Você passar um dia, 2 dias sem comer, os resultados, né, no corpo humano já são devastadores. Então, é um desafio que vai permear não só a questão das origens do fenômeno, como também a questão da realidade política e da realidade econômica desses estados, desses países. Perfeito. No caso da Venezuela, há poucos dias a Venezuela não queria, mas acabou aceitando uma ajuda humanitária da ONU no valor aí de aproximado de 35 milhões de dólares. E bem a propósito da situação na América Latina e no Caribe, o representante da FAO, que é um órgão da ONU para assuntos alimentares, de agricultura, etc., para a América Latina e Caribe, o Júlio Berdenguer, ele trouxe um dado bastante significativo. Ele disse que, do ponto de vista dos programas, nessa região do Caribe e América Latina, houve sim uma estagnação. A fome subiu em 2014, a fome afetou cerca de 39 milhões de pessoas, tanto no Caribe quanto na América Latina. E em 2017, esse número já passou em mais de 1,5 milhão. Esses números são um forte e claro apelo para redobrar os esforços em todos os níveis. Esta é a frase, este é o pensamento do representante da FAO aqui para a América Latina e Caribe. O que se pode fazer para mitigar esses fenômenos de insegurança alimentar? Se a gente parar para pensar, e voltando um pouco no tempo, vamos lá, né? A gente teve um grande marco, que foi o Fórum Mundial de Alimentação, em 96, e aí nós tivemos, né, a Declaração de Roma e o Programa de Ação de Roma, que fixou algumas metas a serem enfrentadas, né, pelos países que compõem o Sistema Universal. Ocorre que, naquele primeiro momento, as metas de erradicação da fome eram previstas para 2015. Nós passamos 2015, né, e, sobretudo, como o professor Renato Zerbini disse, a Ásia e a América Latina ainda está a enfrentar fortemente questões vinculadas à fome. Bom, não basta só ter um programa de ação. A fome ela tem que ser associada a outros pilares também. A fome está diretamente relacionada a questões de ordem vinculada à pobreza, a pobreza extrema. Então, não é só simplesmente, como a gente falou, fornecimento de alimentos em sede de ajuda humanitária. Preciso repensar o modelo econômico do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Da nossa região. O setor produtivo. Claro, né? E também a realidade social. Veja que interessante, nós temos o fenômeno na América Latina, Bob, da feminização da pobreza, né? Que está vinculada com a realidade social das famílias. 2/3 dos lares da América Latina já são encabeçados por mulheres. As mulheres são chefes de família. Isso gera, em consequência, também um fenômeno que elas tendem a atender a família e a economia. E aí isso impacta, inclusive, no incremento desses valores. Esse tema está ótimo, nós vamos voltar nessa frase do senhor daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras. Falamos sobre o avanço da fome no mundo. O senhor estava fazendo uma análise bastante interessante no finalzinho do bloco anterior sobre a questão da fome e o fato de as mulheres liderarem os lares na América Latina e Caribe. Porque isso gera um fenômeno que é o da feminização da pobreza.
E a pobreza está estritamente vinculada com a questão da fome. E o que, Bob, veja que interessante ainda mais, acaba atingindo grupos específicos, como são, por exemplo, os povos indígenas na América Latina, como são, por exemplo, os afrodescendentes, tanto na região caribenha quanto na região pacífica, como são também os campesinos na região andina, e, inclusive, um grupo que é pouco conhecido na nossa região, que são os nômades, os pastores nômades da região andina. Ali também se observa esse incremento do fenômeno da pobreza e da insegurança alimentar por conta, por exemplo, do avanço da produção agrícola em larga escala, por conta do aquecimento do meio ambiente e outros fenômenos que aparentemente estão desconectados, mas que confluem para a acentuação observada da fome no mundo nos últimos anos. Os dados da FAO, tem uma estatística também que merece ser comentada, que é o seguinte: de 2014 para 2017, houve um salto no chamado Índice de Insegurança Alimentar. É um indicador que a FAO utiliza para fazer esta medição com mais propriedade. Então, o salto foi, em 2014, de 7,6%, o índice de insegurança, para 9,8%, quase 10% em 2017, exatamente nessa região de América Latina e Caribe. Impressionante. Assim, eu penso que a questão da fome, conforme nós apontamos aqui, é muito mais do que simples gestão de recursos, é questão de agenda mesmo. Muitos estados hoje, por exemplo, gastam mais recursos com armamento bélico do que com merenda escolar. Então, é prioridade, né, na agenda, né, dos países. Um caso bastante interessante de analisar, e aí envolve a fome ou a insegurança alimentar em ambiente de conflito, que é o Iêmen. O Iêmen hoje, a população sofre, padece gravemente de insegurança alimentar em virtude de uma guerra civil interna. É impedida a ajuda humanitária por causa do fechamento dos portos e aeroportos. Vou dar um dado para apimentar: 85 mil crianças morreram no Iêmen em 3 anos de guerra civil. É muita 85 coisa, é uma catástrofe. Se nós temos a feminização, né, da pobreza, nós também temos a infantilização da pobreza. Exatamente. Os pilares da humanidade, Bob, as mulheres e as crianças, Exatamente. são as que mais sofrem o impacto desse fenômeno da insegurança alimentar. Agora, nós comentávamos também, a senhora levantou o tema de uma possível mudança de modelo produtivo. Vamos tentar fazer um ensaio aqui a 3? Eu ajudo no que for possível. Vamos. Como que nós podemos mudar esse modelo de produção de alimentos? Claro. Porque, na verdade, produção de bens, né? Sim, Porque a pobreza não é só comer, né? É aquilo que a gente falou. É preciso ter acesso a outros benefícios, tá certo? É uma vida digna associada, né? Como seria o modelo? Volta a se olhar com mais intensidade a questão do desenvolvimento sustentável. Né? Sustentável. E nesse pilar, como o professor Zerbini apontou, as comunidades tradicionais têm muito a nos ensinar, que é recurso ao auxílio ao alimento de forma sustentável para toda a comunidade, né? Claro que deixando de lado aspectos de ordem climática, enfim, de grandes secas ou de período de chuva intensas, mas é voltar, o próprio nome já diz, né? Agricultura. É voltar para o lado cultural que tem a agricultura, de respeito às tradições. Né? Então, não é só produzir em larga escala, porque isso afeta o meio ambiente, que, por sua vez, afeta toda a cadeia produtiva. Né? E pensar em mecanismo também para minimizar o desperdício. A América Latina, né, os índices de desperdício é altíssimo. Né? E isso vai desde a cadeia inicial do produto até chegar no consumo imediato. Né? Então, é se pensar políticas mesmo vinculadas à cultura e à questão do desperdício. Há um dado também aqui interessante sobre a questão da obesidade. América Latina e Caribe. A obesidade atinge 25% dos latino-americanos e caribenhos. Agora, é uma coisa curiosa, porque o índice de alimentação segura, né, é baixo nesses lugares, mas eles comem comida de baixa qualidade
e aí exatamente. comem doença. Come doença, porque a comida de baixa qualidade é mais barata também. Exatamente. Você vai em qualquer fast food desse e compra um pseudo-alimento por $2, $3. Eu me lembro que nos Estados Unidos, eu não vou mencionar aqui a rede, mas é uma rede que faz frango frito, bem conhecida. E, curiosamente, essa rede ela está instalada nos Estados Unidos, em várias cidades, só na periferia, onde a renda per capita é bastante baixa. Basicamente, a população de afro-americanos, essa população é que frequenta essa rede de restaurantes, e é uma gordura absolutamente densa, né? E se você ficar na porta, você vê as pessoas entrando, boa parte já obesa. E aí você tem um problema, você tem um problema de saúde, porque você gera diabetes, você tem um problema de saúde pública, pressão alta. Aliás, o diabetes deve atingir essa população aqui, porque estudos recentes nos Estados Unidos mostram que em 2030 deverá faltar insulina no mundo, sobretudo em regiões como Ásia e Oceania. E eles estabelecem uma previsão aqui de que 70 milhões de pessoas no mundo necessitarão de insulina e 30 milhões não terão acesso. É aquilo que comentava. Está tudo conectado. Então, cabe aos estados conscientizarem acerca da importância de uma alimentação sadia. Porque será muito mais barato o caminho através da alimentação sadia do que depois ter que trabalhar em saúde, em paladares, grandes escalas, etc. e tal, né? Então, isso incide em um outro fenômeno que será necessário para enfrentar esse problema. Porque esse problema não poderá ser resolvido individualmente por cada um dos estados, que é o da cooperação internacional, Bob. Os estados devem cooperar entre si para fazer frente a esse problema da fome. Sobretudo, nessas 3 regiões, Ásia, África e América Latina, onde a região onde a questão da fome ela é dioturna e premente, né? Então, não só a cooperação entre si, como também aqueles estados que têm algum grau de desenvolvimento diferenciado com relação aos demais, como é o caso do Brasil, conscientizar-se e cooperar não só internamente com seus cidadãos, como também com os seus vizinhos. Olha, nós temos fronteiras com 10 países aqui na América do Sul. Então, o Brasil tem esse legado humanitário e civilizatório de contribuir aos vizinhos no que toca ao combate à fome, até mesmo implementando algumas agendas desse regime internacional de proteção dos direitos humanos, como os Objetivos de Desenvolvimento, que tem a ver com o que a professora Alessia muito bem destacava acerca do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável também é isso, é o legado para gerações futuras. Isso é um dever de todos, porque quando trabalharmos na questão do combate à fome, nós estaremos olhando também para o meio ambiente. Sim. Nós estaremos olhando também para os povos indígenas. E, por exemplo, só aí é um anel interativo, né, entre os povos indígenas e meio ambiente, que afetarão positivamente a população campesina da região andina, os povos indígenas das diferentes regiões da América Latina. Então, o futuro seria melhor para todos dentro dessa visão. E talvez por isso as Nações Unidas, as organizações regionais, trabalhem em objetivos como os 2030 agora, para chegar em 2030, cumprindo uma série de requisitos que seriam suficientes para fazer frente a esses problemas. Perfeito. Né? Só quero acrescentar um dado aqui, explicar melhor um dado da mortalidade infantil no IEM. São 85 mil crianças mortas em 3 anos de guerra civil, não por tiro, por falta de comida. É bom que se estabeleça. Há outras vítimas originárias ali no próprio conflito em si. Mas voltando a falar do modelo, como seria, por exemplo, o senhor mencionou o Brasil ajudando esses 10 países com que o Brasil faz fronteira. Nós temos um problema sério interno em relação à distribuição e alimentação de pessoas. O nosso índice de pobreza vem aumentando também. A Argentina, a linha de pobreza também está incluindo mais gente. Se nós pensássemos aqui mais em termos de América do Sul, do Mercosul, que tipo de
modelo nós poderíamos ter para facilitar? O Mercosul poderia ser o caminho para isso? Eu acho que seria importante nós destacarmos também que há algumas experiências exitosas no Brasil, sobretudo em parcerias com o Programa Mundial de Alimentos, o PMA, que é levar a merenda de qualidade para as escolas públicas. Esse é um programa que deu certo, outros também, como por exemplo o Fome Zero, que tirou o Brasil da taxa de fome extrema. Então, nós temos experiência exitosa. Tem políticas públicas. Tem políticas públicas exitosas. É claro que não são suficientes, né, porque ainda estamos com índices alarmantes. Mas o fato que é, como o professor Renato apontou, o problema da fome é um problema complexo, não dá para ser enfrentado apenas por um Estado de forma unilateral. Tem que haver, sim, uma cooperação, troca de conhecimento, troca de experiência exitosas. Acho que esse é o melhor caminho. E Bob, o Brasil tem tecnologias que são insuperáveis, né? Nós temos a Embrapa, por exemplo, uma tecnologia de produção de ponta que poderia ser compartilhada, que, em termos de políticas públicas, poderia contribuir, inclusive, ao desenvolvimento do país, como em questões de infraestrutura. Um dos nossos grandes entraves para escoar alimentos são justamente os meios de transporte, né? As nossas rodovias, não temos hidrovias, não temos ferrovias. Mas aí não seria mais uma questão da Embrapa, né? Não, digo isso pensando do governo, né? No termo macro, né? Governo, sim, desenvolvimento de políticas públicas, sim, né? A Embrapa já existe e ela pode prestar um serviço fenomenal. Ademais, não é segredo para o mundo que o Brasil é um país, né, onde a questão agrícola é muito desenvolvida. Somos o país do agrobusiness, todo mundo lá fora sabe disso. Então, implementar aquelas ações e políticas públicas que possam potencializar essa realidade, né? Perfeito. Bem, nós falaríamos aqui sobre alternativas da fome por mais um dia ou dois, e até com mais apetite ainda. Muito obrigado pela participação de vocês. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.